Olá, querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Neste domingo, a palavra de Deus vai nos exortar a enxergar em Jesus o cumprimento pleno da palavra de Deus realizado na história da humanidade. O povo de Deus escuta a palavra ao retornar do exílio. Essa palavra é plenificada na pessoa de Cristo, que vem anunciar um novo jubileu. E todos nós, juntos, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, somos o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus. Pois tudo bem, se você está passando aqui pela primeira vez, inscreva-se, deixe o seu comentário, compartilhe com aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Pois tudo bem, na primeira leitura nós temos um trecho de Neemias capítulo 8. O que trata essa narrativa? O povo de Deus voltou do exílio da Babilônia e agora o Neemias, que é Esdras, que na verdade é um escriba da lei, então ele apresenta a lei de Deus, a Torá de Deus, para todos aqueles que voltaram do exílio, com a finalidade de que eles possam se comprometer em viver esta palavra de Deus. E o povo, até diz aqui, que o povo se compromete em viver essa palavra de Deus. Esse é um dia consagrado ao Senhor, o dia da escuta da palavra de Deus e da renovação da aliança. E é um dia no qual se deve fazer festa e alegria, pois se escuta a palavra de Deus e se compromete em viver essa palavra de Deus. Então é muito interessante porque, do ponto de vista da fé católica, o dia no qual, por excelência, devemos escutar a palavra de Deus e renovar a nossa aliança com o Senhor é o dia do domingo. No dia do domingo, nós escutamos a palavra de Deus, nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, nos comprometemos em viver o nosso batismo, seguindo os passos de Jesus, construindo um mundo mais justo, bonito, solidário e fraterno, conforme o Evangelho nos exige, enquanto peregrinamos rumo à morada eterna, ao céu, que é o nosso destino. Então, da mesma forma como o povo judeu tinha o dia no qual era consagrado ao Senhor para escutar a palavra e renovar a aliança, nós temos também. Nós temos também. Na segunda leitura, ou melhor dizendo, no Evangelho, que faz jus à primeira leitura, então, se na primeira leitura nós temos Esdras proclamando a palavra de Deus, o povo se comprometendo a escutar e viver essa palavra, no Evangelho nós temos Jesus no sábado, na sinagoga, lendo Isaías capítulo 61 de propósito, e dizendo que essa palavra se cumpriu nele. Se cumpriu nele. Então é muito interessante porque, olha só o que está lá em Isaías 61, que Jesus leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Seria o jubileu. O jubileu acontecia de 50 em 50 anos em Israel. Todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram libertos, todos os bens, terras e bens que eram perdidos por motivo de dívida voltavam para os seus primeiros donos, não se plantava na terra, os animais descansavam, ou seja, era um tempo de descanso, de perdão, era um recomeço para todo Israel. Para o evangelista Lucas, a missão de Jesus era estabelecer um jubileu para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Vale ressaltar que, lá em Isaías 61, tem uma passagem que fala que o ungido também deveria proclamar o dia da vingança do Senhor. Esse versículo Jesus não leu, porque Jesus não é adepto ao Deus da vingança, do poder e do revide ao ódio dos inimigos. Não. Jesus é adepto do Deus da bondade, da mansidão, da misericórdia. E ele quer propor, portanto, esse jubileu. Então, os cristãos, na verdade, são aqueles que devem promover cotidianamente, no dia a dia, os valores do jubileu. Seja da remissão dos pecados, da libertação dos oprimidos, do perdão das dívidas e por aí vai. É muito oportuno esse texto porque 2025 estamos vivendo esse jubileu da esperança. Somos peregrinos da esperança e vivendo esse ano santo para experimentar mais profundamente a bondade e a misericórdia de Deus para conosco, mas para que também sejamos bondosos, misericordiosos e compassivos para com as outras pessoas.
Então, Jesus, no dia consagrado ao Senhor, no sábado, então ele lê esse texto e diz: se cumpriu a palavra da Escritura. Então, nós também, cada domingo, cada dia do Senhor, somos chamados a escutar a palavra de Deus, renovar a nossa aliança com este Jesus, que queria provocar um jubileu, uma libertação profunda na sociedade de Israel. É com esse Jesus que nós comungamos. É este Jesus ressuscitado que está presente no sacramento da Eucaristia. É com ele que nós renovamos a aliança. Será que nós, após cada Santa Missa, saímos dispostos a provocar um jubileu, a remissão das dívidas, o perdão dos pecados, a reconciliação entre as pessoas, após cada celebração que nós participamos? Será que nós estamos dispostos a promover essa sociedade do perdão, da bondade, da misericórdia no mundo? Hoje também é uma pergunta que nós precisaríamos pensar e meditar sobre ela. Já a segunda leitura, Coríntios capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Ou seja, Paulo vai comparar a igreja ao corpo de Cristo. Então, todos juntos, é interessante o final da leitura. O final da leitura eu acho que é muito interessante. Lá no versículo 27, quando diz: vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Então ninguém pode se arrogar ser detetor do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo, mas todos juntos somos o corpo de Cristo. E cada membro é especial. E ele só tem valor, só tem serventia no corpo. Então é interessante que durante a carta ele vai falar assim: o olho não pode dizer assim para o pé, não preciso de você, ou a mão dizer para a orelha, não preciso de você. Todos nós precisamos uns dos outros e todos juntos somos o corpo de Cristo. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai perceber que existiam ideias religiosas ali que dividiam esse corpo. Então ele combate essa ideia. Hoje nós poderíamos falar das ideologias que muitas vezes estão contaminando a cabeça dos cristãos, fazendo com que o corpo de Cristo se divida. Então, por isso que Paulo vai centrar o seu discurso naquilo que é a base que une a todos nós. Somos o corpo de Cristo. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E por isso, devemos nos esforçar por valorizar aquilo que nos une, ao invés daquilo que nos divide, aquilo que nos separa. Cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. E devemos valorizar a experiência de fé de cada um. Uns são mais adeptos à mística, outros são mais adeptos à ação social, outros são mais adeptos à pastoral. Todos têm o seu devido valor, porque todos são membros do mesmo e único corpo de Cristo. Ninguém tem o direito de expulsar um membro do corpo de Cristo, porque este membro é importante. Então, será que nós sabemos reconhecer em cada pessoa da comunidade um membro importante deste corpo de Cristo, que é a igreja? Os santos padres gostavam muito de ensinar que, quando nós comungamos o corpo de Cristo no pão e no vinho, nós comungamos o corpo de Cristo sacramentado para que nós nos tornemos o corpo de Cristo no mundo. E a igreja, enquanto corpo de Cristo, corpo místico de Cristo no mundo, deve agir e se comportar como se fosse Jesus Cristo no mundo. Então é outra pergunta que também seria muito importante a gente responder. Será que nós, enquanto comunidade de fé, nos comportamos como corpo de Cristo presente no mundo, como a pessoa de Jesus Cristo presente no mundo, pois escutamos a sua palavra e comungamos o seu corpo e sangue no dia que lhe é consagrado, justamente para que, após a celebração, sejamos a presença de Cristo no mundo de hoje. Peçamos ao Senhor, portanto, que conceda a cada um de nós essa graça, a graça de renovar a cada domingo a nossa aliança com o Senhor, de praticar a sua palavra e, de fato, sermos a presença mística de Jesus no mundo, os olhos, o coração, as mãos e os pés. Cristo está ressuscitado no céu, mas nós, enquanto seu corpo místico presente no mundo, devemos agir e atuar no mundo como se fôssemos a própria presença de Cristo entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.